Como buscar em Deus a resposta. Esse é o assunto do nosso devocional de hoje. Bom dia, mulheres de valor, mulheres de Deus, mulheres posicionadas. Deus tem colocado uma mesa diante de nós, na presença dele, e ele vai vir com graça e favor do céu sobre a nossa vida nessa manhã. Hoje é uma manhã de resposta para o seu coração, porque eu tenho certeza que assim como eu já tive muitas dúvidas sobre como buscar a Deus, o que eu devo fazer, como que eu devo falar, o que eu devo orar. Muitas vezes isso é o que nos impede de receber porção dobrada do céu sobre nós. Então nessa manhã nós vamos revelar, trazer à tona o que nós precisamos fazer, como nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Sem saber o que fazer ou como resolver algo, Deus vai nos dar a resposta nessa manhã. Mas lembra que a gente não pode fazer devocional algum sem ler a palavra, né? Então nós vamos ler vários versículos nessa manhã. Eu deixei eles separados aqui para que a gente pudesse se organizar, principalmente na questão do tempo, né? E nós vamos começar lendo Jeremias capítulo 29. Então pegue sua Bíblia ou anote aí em algum cantinho no seu diário para que você possa reler esses versículos depois e permitir que Deus fale muito mais profundamente com você do que só aqui no devocional. Porque aqui eu sou um canal de Deus que vai trazer uma palavra, uma direção, mas Deus sempre quer falar particularmente com cada uma de nós. E Ele vai falar através da palavra. Não existe uma forma mais fácil do que a palavra, ouvir e ler a palavra de Deus. É a forma mais clara de Deus falar comigo e com você. Então vamos lá, em Jeremias capítulo 29. Do verso 11 ao 14 nós vamos ler, tá? Então Jeremias 29 nos diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para dar-lhes um futuro pelo qual anseiam. Preste atenção, o Senhor aqui está nos revelando que Ele tem planos para nós e que são planos de bem e que é para que nós tenhamos um futuro que nós anseiamos ter, tá? Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Naqueles dias, o Senhor está falando dos dias de aflição, dos dias de dificuldade, aqueles dias que realmente a gente clama pela presença do Senhor, pela resposta, por uma direção da parte dele, né? E aqui ele diz que quando a gente clamar em oração, ele vai nos ouvir. E se nós buscarmos ele de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês. Aí aqui ele fala, né, que ele acabarei com o exílio e os restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Aqui ele estava falando para o povo de Israel, né, que havia sido espalhado por vários lugares, né? Mas o que eu quero me concentrar aqui com você nessa manhã é que o Senhor tem planos para nós e que são planos bons. As coisas ruins vão vir, as dificuldades vão vir, mas os planos de Deus para nós são bons. As dificuldades vêm para nos amadurecer, né? Nós já tenho falado muito sobre isso aqui, sobre amadurecimento espiritual, emocional, né? Mas eu quero que você entenda que todo aquele que clama a Deus em oração, tá aqui escrito, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Então, todas as suas orações são ouvidas. Seja atenta naquilo que você tem orado, porque muitas vezes as nossas orações são vãs e repetitivas, ou são egocêntricas. Sabe aquela oração egoísta que só visa o seu bem? Só olha para o seu próprio umbigo? Essa não é uma oração que vai agradar ao Senhor. O que agrada ao Senhor é aquela oração que vai
beneficiar uma geração. Por exemplo, uma mulher posicionada em Deus é aquela mulher que realmente se posiciona em oração pela sua geração, pelos seus filhos, pelo seu marido, pelo bem de algo além dela. Então, talvez você esteja orando só da forma errada. Mas é importante que você posicione o seu coração também. Por quê? Nós vamos ler em alguns outros versículos, você vai ver que o Senhor sonda o nosso coração. Ele conhece aquilo que está enraizado lá dentro de nós. Então, mesmo que a sua oração não seja tão pontual e direta como precisaria ser, ou muitas vezes a gente não tem condições de orar, a gente só chora. Sabe aquela oração que é só um choro de dor, de lamento? Pois é, quando Deus sonda o nosso coração, Ele vai entender o que nós estamos chorando, pelo que nós gostaríamos de estar clamando e não temos força para clamar. Então, que você compreenda isso nessa manhã. Então, diz aqui que se você buscar a Deus de todo o seu coração, você encontrará. E o que é buscar a Deus de todo o coração? É não permitir que aquilo que não faz parte da palavra dele, que não é um princípio dele, entre dentro do seu coração. Nós precisamos lutar todos os dias, porque nós vivemos em um mundo que busca o afastamento do ser humano e Deus. O mundo interage conosco o tempo todo e na grande parte das vezes ele quer que você se afaste de Deus. Ele vai gerar situações que vão afastar você de Deus. Né? A tecnologia hoje é algo tão fácil e nos afasta de Deus. As redes sociais nos afastam de Deus. Para que você está usando as redes sociais? Quanto tempo você tem ficado nas redes sociais? Rolando shorts, TikTok, Reels no Instagram? Quanto tempo? Ah, tá, mas eu fico olhando receitas para poder fazer em casa. Ok, mas existe um tempo para isso. Às vezes você está investindo 2, 3 horas por dia rolando feeds de redes sociais e você não está buscando a Deus. E você não está investindo 15 minutos na leitura da Bíblia. E mais 15 minutos em oração. Gente, o mínimo é 30 minutos por dia buscando a Deus. E talvez você diga assim, Tassi, mas isso é muito difícil para mim. É muito difícil para mim. Porque não virou rotina. A partir do momento que isso virar rotina, vai fazer falta. Sabe? Se você ficar um dia sem rolar ali o feed do Instagram, olhando as receitas, olhando os perfis que você segue, né? Ou cuidando da vida dos outros, porque muita gente usa para isso. Você vai sentir falta? Vai sentir falta. Então, torne a busca constante pela evolução e intimidade em Deus algo que faça falta. Você vai sentir falta. Quando você estiver realmente posicionado em Deus, você vai sentir falta. Mas as perguntas continuam chegando, né? Como que eu vou saber que a voz que eu estou ouvindo é a de Deus? Ou como que eu devo orar? Ou o que eu devo falar em oração? Vamos começar aqui para a gente reconhecer a voz de Deus e saber que realmente a voz que nós estamos ouvindo é a de Deus e não é uma voz da nossa mente ou gerada internamente dentro de nós. Deixa eu dizer para você, só tem uma forma de você reconhecer a voz de Deus, se tornando íntima dele. Opa! Pronto, voltou. Se tornando íntima dele. Então eu quero que você compreenda nessa manhã que a intimidade, ela é desenvolvida. Você vai desenvolver intimidade com qualquer pessoa se relacionando com ela. E com Deus não é diferente. Então você precisa se relacionar com Deus todos os dias. Sabe quando você começa a trabalhar em algum lugar novo? E aí você tem seus colegas de trabalho? No início você não conhece ninguém. Mas depois de uma semana convivendo todos os dias, você passa a compreender algumas coisas, a entender alguns defeitos, algumas práticas do dia a dia, da rotina de cada um, né? Alguns toques que as pessoas têm, né? Na forma de comer, na forma de falar, na forma de atender o telefone.
a tal ponto que no decorrer de 30 dias você já vai reconhecer o tom de voz daquela pessoa, você já vai conseguir saber o que ela gosta mais de comer, o que ela gosta mais de fazer, como que ela interage no final de semana com a família, se ela é uma pessoa que realmente segue os princípios de Deus ou não. Então, nesse ponto, da mesma forma vai acontecer com Deus. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai começar a conhecer quem Deus é. Quando você começar a orar, você vai começar a reconhecer a voz de Deus respondendo as suas orações. Sabe, o caráter de Deus, quem Deus é, está totalmente impresso na Bíblia. É fácil compreender como que Deus vai agir em uma situação ou outra se você ler a Bíblia. Ah, Tassi, mas eu tenho dificuldade de ler. Põe para ouvir. No YouTube, a gente tem a Bíblia narrada. E aí você vai entrar lá, você vai se identificar com alguma narração ou outra, porque tem diversas vozes femininas, masculinas, tom mais fino, tom mais agudo, mais grosso, né? E aí você vai se identificar com um áudio e vai ouvir a Bíblia. E Deus vai falar com você. E você vai pegar um caderno e você vai expressar ali tudo aquilo que Deus está falando com você, tudo aquilo que você consegue identificar a partir da forma com que você vive a sua vida. Deus vai ir falando com você e você vai escrevendo e você vai se conscientizando daquilo que você precisa mudar e melhorar. Entenda que intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus não vai acontecer do dia para a noite. É um processo contínuo de todos os dias você estar ouvindo a voz de Deus. E haverão momentos na sua vida em que Deus vai silenciar. E Ele vai silenciar como um teste para ver como que você vai reagir. Sabe? Porque como eu falei, se você realmente conhece a Deus, conhece o caráter de Deus, em certas situações Deus não vai precisar falar nada, você já sabe o que deve fazer. Porque você vai se basear nos princípios, você vai se basear no caráter de Deus, em quem Ele é. Entenda que Deus não muda porque você mudou. Sabe? Deus não vai mudar o caráter dele porque você mudou. Ontem, inclusive, Deus falou muito comigo e eu eu fiz uma postagem no Instagram sobre que Deus não faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Ele reage conforme nós agimos. Então, se você agir em prol de buscar a Deus e de seguir os seus princípios, você vai ter esse retorno de Deus. Agora, se você não tá nem aí, Deus, infelizmente, não tem como estar aí para você. Ele vai continuar ouvindo as suas orações, ele vai continuar sendo recíproco e retornando a você tudo aquilo que você trouxer a ele. O pastor Luciano Subirá chama isso de lei da reciprocidade, é a lei do retorno, da ação e da reação. Deus vai ser recíproco com você se você for recíproca com ele, sabe? Ah, Tassi, mas é difícil. Gente, não é difícil. É uma questão de entrega mesmo. De você entregar verdadeiramente o seu coração para ele. E permitir que ele haja através de você. Então, que nessa manhã você consiga ter compreensão disso. Eu vou seguir, vou ler mais alguns versículos aqui, né? Porque como que eu devo orar e o que eu devo falar? A primeira coisa que você precisa compreender está em Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero que você entenda aqui que Deus não é um ser físico. Ele não é como esse estojo aqui. Eu não preciso de fé para olhar para esse estojo e acreditar que ele existe. Eu não preciso de fé para isso. Só que Deus é um ser espiritual. Então eu preciso crer que ele existe. Eu preciso crer que ele vai fazer. Eu preciso crer que ele vai responder. Eu preciso crer que a minha oração não é vã. Eu não estou orando para nada. Eu estou orando para Deus. Eu preciso crer que ele existe. E essa é a única forma de agradar a Deus. Crendo
que Ele existe, crendo que Ele pode todas as coisas, crendo que Ele é o Deus acima de todos os deuses, que Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso crer nisso. Dessa forma eu estarei agradando a Deus. E quando eu agrado a Deus, olha só, quem deseja se aproximar a Deus deve crer que Ele existe. Gente, isso aqui está na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A lei da reciprocidade. Se você buscar a Deus, se você buscar viver diante dos princípios dele, verdadeiramente vivendo os princípios de Deus, Ele vai recompensar. Haverá um retorno da parte de Deus. Ele vai honrar a sua vida conforme você for honrar Ele. Em Salmo 105, versículo 4 diz: busquem o Senhor e a sua força. Busquem sua presença continuamente. Tem um outro versículo que diz que nós devemos orar em espírito o tempo todo, né? E o que é essa oração em espírito? O que é buscar a Deus continuamente? Você está lá no seu trabalho e você vai falar com Deus, você vai buscar o espírito dele, você vai buscar a força dos céus diante de qualquer situação. Aconteceu algo difícil de suportar no meio do seu dia, você vai no seu espírito dizer: Senhor, me dá força, me dá sabedoria, coloca a palavra certa na minha boca, a frase certa, que o teu espírito fale através de mim, porque se eu deixar o meu humano, eu vou estragar essa situação, vou deixar a situação ainda pior. Isso é orar em espírito, é estar conectada com os céus o tempo todo. E, gente, isso também é um exercício, é algo rotineiro que você vai ter que criar o hábito de fazer. É como fazer exercício físico. Quando você cria o hábito de fazer, você vai sentir falta de ir para academia. Mesmo que antes disso você odiasse fazer exercício: eu odeio academia, odeio aparelho de academia, odeio fazer força. Ok, mas depois que você criar essa rotina, durante pelo menos 90 dias fazendo direto, né, 4, 5 vezes na semana, você vai criar o hábito. E aí esse hábito vai fazer com que você sinta falta quando você não for. É automático, seu corpo vai sentir falta. E a mesma coisa é a leitura da Bíblia, né? Então, todas as manhãs eu pego a Bíblia para ler. Por que eu pego? Porque virou uma rotina para mim, um hábito, sabe? Eu sento e leio a Bíblia. Ah, tá, mas tu sempre compreende tudo. Não, gente. Tem dias que eu faço oração antes, peço que o Espírito Santo venha, intervenha e me revele o que está ali por trás escrito. Mas nem sempre Deus vai revelar algo. Às vezes Ele só quer que eu leia e conheça aquela história, sabe? E em outras vezes vai vir revelação todos os dias. Então depende daquilo que eu tô lendo, da direção do Espírito Santo e daquilo que Deus quer revelar para mim. Às vezes Deus quer só que eu conheça a história, compreenda o que está ali escrito, compreenda cada um dos personagens que estão ali, sabe? E essa vai ser a revelação daquele dia, ou daqueles dias. Tem semanas que são assim. Às vezes eu passo a semana toda lendo a Bíblia e não há nenhuma revelação especial. Há o conhecimento de cada um daqueles personagens, quem eles foram, o que eles fizeram, como eles agiram e reagiram, como que Deus trouxe a resposta para a vida de cada um deles. Sabe? É sobre isso. É sobre se aprofundar naquilo que Deus, que está diante de nós e que Deus quer falar. Olha, eu quero ler agora para vocês 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, é Davi falando para Salomão, que é o filho. Salomão foi o filho de Davi que tomou a sucessão do trono, né? Então, quando Davi morreu, Salomão foi levantado como rei de Israel. E aqui é Davi falando para ele diz o seguinte: e você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus dos seus antepassados. Primeira chave aqui, nós precisamos aprender a conhecer a Deus. Não vai acontecer assim, vai vir um pastor, vai botar a mão na sua cabeça, vai fazer uma oração e de repente, num estralar de dedos, você vai passar a conhecer a Deus. Isso não existe. Você precisa aprender, como qualquer outro conhecimento que você venha buscar no mundo, tá? Então, eu vou falar uma profissão, eu sou artesã. Você vai estudar para se desenvolver como artesã. Você vai aprender a ser uma artesã, né? E da mesma forma você vai aprender a conhecer a Deus.
Buscando através da palavra, através de livros que falem de Deus, que te ensinem sobre espiritualidade, que ajudem a desenvolver alguma área da sua vida que você ainda não entendeu os princípios bíblicos que estão diante daquela área, né? Vamos continuar. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre. Servir a Deus não pode ser um peso. Você vai servir a Deus de todo o coração, vai executar os princípios bíblicos, mas com felicidade, com alegria no seu coração. Se você estiver fazendo com tristeza, está errado. Se você estiver fazendo alguma entrega para Deus com pesar, está errado. Então você vai ter que buscar em Deus a alegria para então entregar aquilo. Pois o Senhor, olha essa chave, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Nada fica escondido para Deus. Você pode esconder de mim, você pode esconder do seu marido, você pode esconder do pastor da igreja, da pastora da igreja, do seu líder, você pode esconder do seu chefe o que você pensa dele. Mas você não pode esconder nada de Deus. Nada fica escondido diante de Deus. Se você o buscar, o encontrará. Se você buscar a Deus, você vai encontrar Deus. Mas se você o abandonar, ele também vai te rejeitar. Tá aqui. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Se você o abandonar, ele também vai o rejeitar. Então não abandone a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Eu não sei como, tá? Se busque na palavra. Comece lendo a Bíblia. Gente, é o feijão com arroz. Conhecer a Deus, aprender a conhecer a Deus é ler a Bíblia. É orar. Tá? Se eu não sei como orar, converse com Deus. Comece conversando com Deus. Depois o seu espírito vai entrar e vai orar por você. É algo sobrenatural, a oração é algo sobrenatural. E você só vai aprender isso fazendo. E eu quero encerrar lendo Salmos 19, versículos 1 e 2. Olha o que diz em Salmo 19. Versículo 1. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Então, nessa manhã, eu quero profetizar sobre sua vida que você é feliz, porque você é íntegra, porque você segue a lei do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida que você é feliz, que você encontrou a verdadeira felicidade, obedecendo aos preceitos e buscando a Deus de todo o seu coração. Que a paz que excede todo entendimento invada o teu ser nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amada. Que Deus abençoe sua vida. Venha com paz, sabedoria, conhecimento do alto sobre você. Que essa palavra penetre alma e espírito e transforme o seu dia. Em nome de Jesus. Beijo. Nos vemos amanhã.